Pessoal. Bom, hoje a gente vai apresentar o portfólio de Direitos da Personalidade. E eu sou Ana Carolina, a Mari está apresentando comigo, e o Saulo e o Pedro também fazem parte do grupo. A gente escolheu o filme Como Eu Era Antes de Você e uma jurisprudência que diz respeito à divulgação de fotos íntimas na internet. Agora eu passo a palavra para a Mari. Oi, gente, eu vou apresentar a parte do filme. O filme Como Eu Era Antes de Você é um filme bem popular, então eu imagino que muita gente já tenha visto. E ele fala sobre um casal, né, que se conhece porque o jovem que é protagonista, que chama William Traynor, ele é atropelado e acaba, infelizmente, tetraplégico, né? E aí, por causa disso, ele precisa de uma cuidadora, que, né, chama Louisa Clark. Eles acabam se apaixonando, mas mesmo assim, por ele ter uma saúde bastante debilitada e sofrer, né, psicologicamente, fisicamente por causa disso, ele decide ir à Suíça realizar o procedimento de suicídio assistido. Então, a gente vai falar sobre esse direito à morte e suicídio assistido no Brasil. Na doutrina brasileira e na jurisprudência brasileira, a gente sabe que o direito à vida, né, que remete também ao direito à morte, é um direito de personalidade, portanto, ele é absoluto, intransmissível, irrenunciável, inalienável e imprescritível. Dito isso, a gente sabe que o direito à morte por suicídio assistido e eutanásia no Brasil é mais restrito que em alguns outros países. Então, aqui no Brasil, a eutanásia, também chamada de morte boa, né, que consiste no ato do término da vida do ente terminal para amenizar os sofrimentos prolongados, ela é considerada crime, de acordo com o artigo 21 do Código Penal. E, da mesma forma, o suicídio assistido também é proibido, né, crime aqui no Brasil, de acordo com o artigo 22 do Código Penal. Então, tem outras modalidades permitidas no Brasil, que é o que a gente vai trabalhar aqui. O que é permitido no Brasil é a prática da ortotanásia, ou eutanásia passiva, que é uma das modalidades de eutanásia. Tem muitas modalidades que a gente não tem nem a possibilidade de discorrer todas aqui. E ela é regulamentada pela Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina. Basicamente, ela está lá para falar sobre a vontade de amenizar a agonia do paciente terminal, né? São adotados procedimentos paliativos visando o controle da dor. Então, geralmente, o uso de morfina e outros medicamentos para que o paciente não tenha uma vida prolongada em sofrimento. E aí a gente separou alguns artigos principais dessa resolução da ortotanásia, que explicam basicamente o que ela é e as principais diretrizes dela. O artigo 1º fala que é permitido ao médico limitar ou suspender os procedimentos e tratamentos que prolongam a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. E o parágrafo 1º desse artigo fala que o médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. Então, é explícito que o consentimento do paciente e do representante legal, caso haja um representante legal, é fundamental para que seja realizada a ortotanásia no Brasil, né? Além da prática da ortotanásia, o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade da modalidade diretiva antecipada de vontade, que é regulamentada também pelo Conselho Federal de Medicina na resolução número 1995 de 2012. Basicamente, um procedimento que vai reunir as vontades, né, explícitas, verbalmente ou de forma documentada do paciente, que tem que ser maior de idade, né, e o médico vai registrar as vontades no prontuário. As diretivas antecipadas de vontade, quando elas foram criadas na resolução, elas foram justificadas pensando principalmente na dificuldade de comunicação que muitos pacientes encontram quando eles estão em fase terminal, quando eles estão com alguma doença. Muitos pacientes não conseguem, ficam incapacitados de expressar a vontade de comunicar-se. Além disso, existem algumas modalidades, né, de diretivas antecipadas de vontade. Existe, por exemplo, o testamento vital e o mandato duradouro. O testamento vital, ele basicamente é um documento formal, né, de formalização para aqueles que têm discernimento, que têm consciência, né,
para que eles possam dispor da forma que eles querem ser tratados, caso eles fiquem incapacitados um dia. Então, é um testamento que você faz antes que você fique incapacitado, para você falar como que você quer que ocorra o tratamento caso você fique incapacitado, devido a uma doença grave ou incurável, obviamente. E o mandato duradouro vai falar sobre a nomeação, remete à nomeação de uma pessoa de confiança, para que o médico possa consultar essa pessoa de confiança, caso você esteja impossibilitado. E sobre os artigos mais importantes da diretiva antecipada de vontade, a gente pode destacar o artigo 2º, que fala que nas decisões sobre cuidados e tratamento de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. O parágrafo 1º, 3º e 5º vão dispor, né? Caso o paciente tenha designado representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Nesse caso também é importante lembrar que a vontade do paciente prevalece a vontade do médico e a vontade dos familiares também, né? Se ele precisar, o paciente ele pode ter um representante legal, mas a vontade do paciente é a principal de todas, né? É mais importante. E o parágrafo 5º vai falar que, não havendo uma diretiva antecipada de vontade, não tendo um representante designado, nem familiares disponíveis, né, ou consenso entre os familiares disponíveis, o médico ele deve recorrer ao comitê de bioética da instituição ou algum comitê, Conselho Regional, Federal de Medicina, para fundamentar sua decisão sobre a diretiva antecipada de vontade ou sobre o que ele vai fazer com o tratamento do paciente. Agora, discorrendo brevemente sobre o direito à morte na Suíça e em outros países. E o motivo que a gente vai falar principalmente da Suíça é porque o protagonista do filme realizou o suicídio assistido na Suíça. A gente pode falar que existem vários casos de descriminalização do suicídio assistido e da eutanásia também, em várias das suas modalidades, em países como Holanda, Bélgica, Suíça, Espanha, vários estados dos Estados Unidos, né, como o estado de Oregon, Califórnia, países como a Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Colômbia também já descriminalizaram. Então, são vários países, não tem como a gente trabalhar todos os casos específicos, né? Na Suíça, o procedimento da eutanásia, embora, assim, parece que a Suíça é tudo liberado, né? O procedimento da eutanásia lá é ilegal, mas o procedimento do suicídio assistido é permitido e acontece só quando a pessoa ela é cometida por uma doença terminal, em sofrimento intolerável e irreversível. E não pode ser feito por motivos egoístas, como receber uma herança, por exemplo. Isso é um motivo egoísta. Além disso, a pessoa tem que ter uma boa saúde mental e ela tem que expressar repetidamente que ela quer morrer, né? A gente também falou da Holanda, que é um país, foi o primeiro país europeu a legalizar a eutanásia e suicídio assistido, então a gente achou interessante trazer o caso da Holanda. Lá, a pessoa também tem que ter uma doença incurável, com sofrimento insuportável e nenhuma expectativa de melhora para essa doença. Além disso, a pessoa tem que ter plenitude das capacidades mentais e a lei é restrita somente aos cidadãos holandeses e a prática da eutanásia é permitida a partir dos 12 anos com consentimento dos pais. Por fim, na Bélgica, que é o outro país que a gente trouxe aqui de análise, também legalizou a eutanásia a partir de 2002, em sequência à Holanda, e lá descriminalizou todos os tipos de eutanásia, então, eutanásia ativa, passiva, tanto faz, são todas descriminalizadas, e semelhantemente aos outros países, o doente tem que estar numa situação sem expectativa de melhora, em sofrimento físico e psíquico, sofrer de uma doença incurável, e o médico ele vai ter um papel muito importante de informar o paciente do seu quadro de saúde e informar se existem tratamentos alternativos, né, paliativos para isso. O doente tem que ser maior de idade também e tem que ser um pedido voluntário. E aí, só por fim, é importante falar que a maioria desses países, eles envolvem, para você conseguir fazer o suicídio assistido ou a eutanásia, existe um processo seletivo, os países têm comitês e códigos de ética que vão reger normativamente e eticamente sobre o assunto, e também a forma que é realizada geralmente é através de remédios, né, letais, uma grande quantidade de remédios ou em alta dosagem de remédios, coquetéis, que pode ser dado por via oral ou intravenosa aos pacientes. É isso.
Bom, e eu vou falar sobre a parte da jurisprudência. E o nosso caso diz respeito à divulgação de fotos íntimas na internet. A vítima teve suas fotos divulgadas na internet quando ela estava se relacionando com o namorado dela, eles tiravam fotos íntimas, e quando o relacionamento acabou, o ex-namorado divulgou essas fotos no Facebook e no WhatsApp. A vítima entrou na justiça contra o ex-namorado, e o ex-namorado teve, na primeira instância, que foi decidido que ele teve que pagar danos morais à vítima. Como recurso, o ex-namorado, ele entrou com um recurso de apelação, e o relator, no seu voto, ele negou provimento à apelação e manteve a decisão do primeiro grau. Bom, no mérito da causa, que se trata da divulgação de fotos íntimas, os direitos da personalidade que foram violados foram a honra, a imagem e a privacidade. A emenda do caso do acórdão está aí, vocês podem ver. Se quiserem ler, pausar o vídeo, podem ler. E Chiara Tefé, ela afirmou no seu texto Considerações sobre a proteção do direito à imagem na internet, que o direito à imagem, ele confere à pessoa a faculdade de usar a própria imagem, dispor dela e reproduzi-la, podendo haver caráter comercial ou não na utilização. Além disso, o referido direito possibilita que seu titular opte a reprodução indevida ou injustificada de sua imagem, guardando relação com a proteção desse bem. E está relacionado ao direito à imagem no ambiente virtual, porque a vítima não consentiu a divulgação dessas imagens, a publicação, muito menos a divulgação dessas imagens, e os direitos da honra e da privacidade que também foram violados dizem respeito, respectivamente, à reputação social e à vida privada, que ela tem todo o direito de manter. O ex-namorado violou esses direitos dela, publicando, e no processo ela apenas reivindicou esses direitos. Bom, Anderson Schreiber, no seu livro Direitos da Personalidade, ele fala que os direitos da personalidade consistem em atributos essenciais da pessoa humana, cujo reconhecimento jurídico resulta de uma contínua marcha de conquistas históricas. No Brasil, a Constituição da República e o Código Civil falam dos direitos da personalidade. Na Constituição, a gente tem destaque para o artigo 5º, inciso 10, que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E no artigo 1º da Constituição da República, no inciso 3, já pontua-se também a dignidade da pessoa humana. A gente pode perceber que só na Constituição já tiveram direitos dessa vítima que foram violados. No Código Civil, a gente pode falar dos artigos 186 e 927. O 186 fala que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, quem violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, que é o caso retratado, comete ato ilícito. E o 927 fala que quem comete o ato ilícito tem a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Em outras legislações, a gente pode falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Ela fala do tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica. Nesse caso, foi por pessoa natural, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O artigo 2º dessa lei menciona os fundamentos, com destaque para o inciso 1, que retrata o respeito à privacidade, e o 4, que aborda a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Bom, tais incisos e tais leis já mencionadas, eles mostram que a vítima teve sim seus direitos violados, que ela tinha total direito de manter a sua privacidade e não divulgar essas fotos, não ter essas fotos divulgadas por ninguém. Então,
a decisão do acórdão entre os desembargadores foi manter o já decidido pelo juiz de primeiro grau. A 20ª Câmara Civil manteve o pedido de indenização, deferiu esse pedido e o réu teve que pagar 15 mil reais à vítima. Bom, como ele tinha acesso à advocacia pública, ele não teve que pagar os honorários advocatícios, mas os danos morais precisam ser pagos para reparar os danos causados a essa vítima. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir e saber um pouco mais desses casos, desse filme, desse caso. E bom final de semestre para vocês. Tchau.